sabe como o narcisista, ele te manipula. Ele faz você se calar e parar de ficar cobrando os indícios de suas traições. Para quem não me conhece ainda, eu sou Sinara França, sou terapeuta, especialista em relacionamentos abusivos. Uma coisa podemos ter certeza, todo narcisista trai. Em algum momento ele vai trair. O narcisista, ele trai e ele não aceita que você, que é a vítima dele, venha cobrar pelas suas traições. O narcisista, ele não aceita ser contrariado, ele não aceita ser cobrado pela vítima, porque a sua imagem de perfeição, a sua imagem de integridade precisa sempre estar intacta. O erro vai sempre estar na vítima. É a vítima que vai ser sempre a pessoa errada da relação, mesmo que o narcisista venha errar. Já na fase do bombardeio de amor, no início da relação, a vítima ela pode sim já começar a ter indícios de traição da parte desse narcisista. É uma ex que aparece, é uma solicitação de amizade que ela recebe de uma ex do narcisista, é uma conversinha que ela pega desse narcisista, mas claro, por ela estar ainda naquela fase do bombardeio de amor, tudo que o narcisista disser, ela vai acreditar. Porque o que ela está vendo, essa pessoa, é uma pessoa incrível, ela está apaixonada. E claro que é fácil o narcisista manipular, porque ele vai dizer que é uma ex, que não aceita o término da relação, que é uma ex que vive correndo atrás dele, ou ele ainda tem, de alguma forma, algum vínculo, seja o filho, que seja algo profissional, não importa, ele vai criar uma mentira naquele momento, mas na verdade é que esse narcisista já está entrando nessa nova relação, nesse novo ciclo, ainda tendo algum tipo de relação com uma, com duas ou com mais pessoas. Ele precisa disso. Então já no início a vítima já pode pegar indícios de uma ex que não é ex, que é uma atual do narcisista, porque ele nunca vai romper o ciclo totalmente. Ele deixa a pessoa ali na geladeira, na prateleira, dando tempo, ele descarta, ele volta. Então, na cabeça dessa que seria a suposta ex, ela pode se ver ainda dentro dessa relação. Só que o narcisista vai dizer que é uma ex. E saindo dessa fase do bombardeio de amor, claro que a vítima vai começar a pegar indícios de traição desse narcisista. Ela pode pegar alguma conversinha desse narcisista no WhatsApp. Ela pode receber uma solicitação de amizade de uma suposta ex do narcisista. Ela pode pegar esse narcisista conversando com alguém numa conversa um pouco suspeita. Ela pode ouvir de alguém. Enfim, existem inúmeras formas de uma pessoa ela perceber que ela pode estar sendo traída. E o narcisista, até em alguns casos, principalmente na fase do descarte, ele pode até de forma provocativa, intencional, ele deixar indícios que ele está traindo essa vítima. E o que vai acontecer? Essa pessoa, claro que ela vai questionar o narcisista. Então ali ela já começa a perceber algumas coisinhas e ela começa a falar. E qual é a reação que esse narcisista vai ter? Ele vai agir de forma agressiva. Ele pode começar a gritar, falar alto, dizer que ela é uma louca, desequilibrada, que ela não viu nada,
Se alguém falou algo para essa vítima desse narcisista, ele é capaz de dizer que essa pessoa está mentindo, que essa pessoa não viu nada. Se for uma mulher, ele pode dizer que essa mulher está querendo destruir a relação, está com inveja dela, ou está querendo ele. Se for um homem, vai dizer que está querendo a vítima. E nesse momento, ele pode até começar a mudar, virar o jogo. Por que que esse homem falou isso com você? Porque você está dando confiança para ele? E aí a vítima, ela sai do foco do narcisista e começa a se justificar. Ele pode usar de várias maneiras. Ele sempre vai ter uma justificativa, um plano para fazer com que a vítima venha se justificar por algo que ela fez de errado. Ele pode trazer naquele momento algo que a vítima falou lá atrás. Talvez no momento em que ela nem sequer conhecia esse narcisista. E ele vai começar a acusar. E por ele começar a acusar a vítima, ela vai precisar se justificar. Então veja bem, olha a tática. Ele sai da posição de ser o acusado e passa a acusar. E a vítima começa a se justificar. Porque ela começa a ser tão pressionada, que ela começa a se justificar daquilo que o narcisista está acusando. Ela começa a se sentir tão sufocada, ela vai ficando tão nervosa, estressada, cansada, que ela acaba parando de questionar o narcisista. Agora, o narcisista, aquele agressivo, sempre que a vítima cobrar algo sobre traição, e esse narcisista, que é aquele agressivo, ele é capaz de pegar o aparelho celular e jogar na parede, se ela disse ter visto algo naquele telefone. Ele vai começar a ser agressivo, ele vai começar a se posicionar de uma forma com que a vítima sinta medo dele. E ele vai jogar esse aparelho na parede. Vai quebrar. E sabe o que ele vai fazer? Tá vendo o que você me fez fazer? Por causa de você, eu quebrei o meu celular. E ele ainda é capaz de dizer assim: agora você vai ter que me dar um aparelho novo. Mas ele nunca vai assumir que ele está errado e que de fato ele está traindo. A vítima, ela acaba recuando. Ela sente medo, ela fica nervosa. Até porque, para uma pessoa tomar uma atitude assim, dá aquela sensação que realmente essa pessoa ela tem razão, ela sabe que ela está certa. Mas não, tudo isso é manipulação. Tudo isso é um jogo para que a vítima ela fique com medo e ela também venha recuar naquilo que ela está cobrando desse narcisista. E ele vai ser agressivo onde ele estiver. Ele pode ser agressivo de várias formas. Se ele estiver ao volante, por exemplo, ele pode bater no painel do carro, ele pode sair com o carro em alta velocidade, culpando a vítima, dizendo que ela está o deixando nervoso, que agora vai sair em alta velocidade, vai bater o carro em qualquer lugar ou em outro carro e a culpa é dela, que eles vão morrer e a culpa é dela. Então eles criam sempre uma forma de amedrontar a vítima. Porque quanto mais medo a vítima sente dentro desse relacionamento, mais ela vai ficando paralisada. Ela vai tendo medo de reagir. E ela vai se calando. Ele vai dizer que a vida dele está virando um inferno, que ele não suporta mais. Ter que ficar falando sempre a mesma coisa. Ele vai perguntar: você tem provas? Você tem como provar isso?
A vítima pode até dizer, eu vi no seu celular. Ele vai dizer, você não viu nada. Você é maluca. Eu já venho dizendo que você está perturbada da cabeça. Ela vai dizer, então me dê o telefone. Ele está me acusando. Quando ele se vê naquele momento que ele sabe que o que a vítima viu é de verdade e ele não tem como fazer nada, é o momento que ele pode quebrar o celular. Quando a vítima coloca o narcisista contra a parede. E aí ele faz o quê? Ele se torna agressivo. Ele começa a acusar a vítima. Você pode ter certeza. Narcisista, ele nunca vai assumir seus erros. E o pior, muitas vezes ele deixa o indício de traição, sim, de propósito, para a vítima ela pegar. Isso é um prazer para o narcisista. É ver a reação da vítima. É ver a vítima nervosa, descontrolada, porque ele consegue provar para as pessoas que ela é ciumenta, que ela é descontrolada. Principalmente se ele já estiver no período de descarte. E ele vai tirar a vítima do seu equilíbrio emocional. Porque ele vai ter provas para aquela próxima vítima que ela é a louca e desequilibrada. Assim como ele fez no início do relacionamento com a vítima atual. Então, ela vai começar a perseguir o narcisista. Ela vai começar a ficar ansiosa, inquieta, ela vai se sentir insegura, porque as coisas estão acontecendo. Só que com o passar do tempo, conforme toda vez que ela vai questionar o narcisista, ele se torna agressivo. Ele começa a culpar a vítima. Ele começa a falar algo para que ela venha se justificar. Ou ele pode até agredir fisicamente ou ameaçar. Por ela estar sentindo medo, é aí que a vítima começa a se calar. Porque ela já vai ficando tão ansiosa, pisando em ovos, desconfortável, sempre em estado de alerta, que ela começa a ver sim muita coisa. Mas ela já nem fala mais, porque ela não tem mais forças. E ela está em um medo constante desse narcisista. Porque ela começa a pensar, se eu disser algo, eu posso apanhar. Eu estou correndo risco de vida, em alguns casos isso acontece. Eu posso perder esse narcisista, ele pode me largar, mas como assim, Sinara? Uma vítima dentro de um ciclo abusivo, ela está totalmente dominada por esse narcisista. E ela se sente tão insegura, que ela não quer perder esse narcisista, mesmo ela pegando indícios. Mas como eu falei que ela pega, mas ele manipula, ele reverte tudo, ele transforma o erro na vítima. Ela pegou a traição do narcisista no celular, mas ele vai dizer que ela quem é a pessoa errada por ter pego o celular dele. O erro não é o que ela pegou, e sim o erro está na vítima. Então ele reverte tudo e ele vai dizer que ele não pode ter mais confiança nela, porque agora ele não pode nem sequer ter privacidade no seu aparelho celular. E a culpa é dela. Ela quem é errada por ter olhado o celular do narcisista. E nunca o erro na traição do narcisista. Entende o que ele vai fazendo? Mas ela vai sentindo medo, porque ela nunca sabe o que pode acontecer quando ela questionar sobre algo. Ela já fica apavorada e ela vai ficando quieta. Tem muitos casos que as vítimas de abuso narcisista, elas sabem das traições do narcisista.
Tem mulheres, tem homens que sabem que estão sendo traídos, traídas, mas não têm a coragem mais de reagir. Às vezes, aquela pessoa que era a vítima principal do narcisista passa a virar amante. A amante vira a vítima principal, o suprimento principal do narcisista. Tem casos que o próprio narcisista já fala de forma escancarada e a vítima acaba aceitando. Ela finge que não está vendo nada, ela finge que não está acontecendo nada, porque ela tem medo, tanto medo do que esse narcisista pode fazer, como uma agressão física, gritar, fazer algo mal, como até mesmo perder esse narcisista. Então, quanto mais o narcisista ele braveja, ele grita, ele quebra alguma coisa, dá um murro, quebra um prato dentro de casa, joga uma comida no chão, dá um soco, destrói os eletrodomésticos dentro de casa, enfim, ele vai se tornar agressivo. Porque essa agressividade gera na vítima um medo. Porque inconscientemente ela está captando que ela está sendo ameaçada. E ela começa a gerar um medo. E ela não reage mais. Então é assim que o narcisista faz. Ele nunca vai se responsabilizar por aquilo que a vítima está o questionando. Quando se diz respeito à traição, ele vai culpar a vítima, ele vai agredir, em alguns casos, agredir mesmo. A vítima pega e ele ainda agride fisicamente. Em alguns casos, isso acontece. Ou ele vai distorcer tudo e fazer a vítima ela ter que justificar por alguma situação que ele vai criar ali naquele momento. Às vezes algo que ela fez, ele vai trazer aquilo à tona. E ela vai ficar com medo, por quê? Porque ela já sabe que ele vai ter um argumento para trazer naquele momento. E é aí que ela se cala. É aí que o medo toma conta, seja qual for o motivo do medo, e ela não reage mais a esse narcisista. Será que você está passando por uma situação assim? Será que você percebe isso no seu relacionamento? Será que você já pegou indícios, você sofre com isso? Mas você tem medo dessa pessoa que você está se relacionando? Ou você tem medo de perder essa pessoa que você sabe que trai você, não tem um mínimo de respeito por você? Será que você se identificou em tudo aqui que eu disse, acabei de falar? Assista aos vídeos. Se você estiver em um relacionamento abusivo com um narcisista, você não consegue. Busque ajuda. Busque ajuda. Se você se vê em risco, busque ajuda ao seu grupo de apoio. São pessoas que realmente podem te ajudar nesse momento. Não se cale. Não se permita estar numa relação onde a pessoa não te respeita, te trata feito um lixo. Isso não é vida. Você não está aqui para viver num relacionamento onde a pessoa te coloca em um lugar de humilhação, trata você como objeto, pisa em cima de você e não te respeita. Você não está aqui para isso. Ah, Sinara, mas eu não consigo. Ou, Sinara, eu saí já do ciclo, eu já tentei o contato zero, mas eu estou morrendo de saudade desse narcisista. Eu ainda converso com esse narcisista, eu ainda stalkeio, eu ainda procuro. Entre em contato comigo. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Eu já atendi muitas pessoas que passaram por essa mesma situação
e hoje elas estão libertas. Elas conseguiram, sim, sair da abstinência, sair dessa prisão mental e viver uma vida de abuso. E essas pessoas hoje estão felizes. Elas se redescobriram. Além de se libertarem dos traumas que passaram dentro do ciclo abusivo, elas também se libertaram de traumas que elas já traziam desde a infância. Tem muita coisa aí dentro de você que te leva a viver essa situação miserável ao lado de uma pessoa narcisista. A questão não é só o narcisista. O narcisista, ele consegue enxergar em você aquilo que ele vai conseguir te manipular e fazer você acatar os seus abusos, fazer você acatar uma vida miserável ao lado deles, sendo o objeto. Por isso, não aceite isso na sua vida. Eu vou deixar aqui embaixo o link do meu WhatsApp para que vocês possam entrar em contato. Agenda um horário comigo, eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar. Curtam o vídeo, compartilhem, deixem o comentário aqui de vocês, é muito importante. Se inscrever no canal também, para que esse vídeo ele possa ser divulgado e outras pessoas também venham chegar ao conhecimento sobre o que é o abuso narcisista. Isso não é brincadeira. Muitas pessoas estão sofrendo em relacionamentos abusivos, mas muitas pessoas também já se libertaram desse ciclo abusivo por assistir um vídeo como esse. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.